A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus e Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Meus queridos irmãos, glórias, 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 glórias sejam dadas a Deus. Eu venho aqui falar uma coisa que eu estou incomodado com isso e de fato vem acontecendo não somente comigo, mas também com outros irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. O que acontece, meus irmãos? Eu venho fazendo visita com a minha esposa em algumas casas, né? E nessas visitas, glórias a Deus, eu venho notando que Deus vem operando, Deus vem fazendo o que tem que ser feito. Deus fala, Deus nos usa poderosamente. Deixo bem claro que Deus nos usa, não sou eu que tomo o lugar de Deus. Deus nos usa, eu, minha esposa. E a gente vai embora e logo depois as pessoas deixam de crer, né? Deixam de crer no que aconteceu, assim, de um dia para o outro. Mas aí, eu venho vendo alguns vídeos de alguns irmãos também que tem esse mistério de fazer visita e Deus está operando, libertando, expulsando os demônios. Glórias a Deus. E eu venho notado que isso é uma estratégia do diabo. E quando eu vi vídeo de alguns irmãos que também fazem essa obra de visita, eu vi que realmente é a estratégia do diabo. E isso não vem acontecendo desde agora. Também uma vez eu orei por um jovem, quando eu estava no trabalho, eu trabalhava à noite ainda. Orei por ele, Deus libertou ele de morte de um demônio que estava incomodando-o. E tinha um outro colega também junto dele, que trabalhava com ele, eles eram camelô, né, que recebeu também a oração. E alguns anos depois, esse mesmo colega, né, desse rapaz que eu orei, que o demônio saiu dele, tal, o espírito da morte, ele falou para mim que o diabo apareceu para ele e falou que não era um servo de Deus, que era um mentiroso, né? E que eu era santarrão, minha forma de andar, que a minha esposa anda, é fanatismo, etc, etc, por causa da doutrina santa do Senhor. A doutrina santa do corpo, da alma e do espírito. E o diabo falou para ele que não era de Deus. E esse amigo dele, anos depois, me contou. Glórias a Deus. E agora eu estou vendo isso acontecendo também com outros irmãos. Faz visita, Deus opera, Deus liberta, tira dos demônios, tira os ex-feiticeiros do demônio, os ex-bruxos, os ex-macumbeiros, né, da mão de Satanás, liberta completamente. Daqui a pouco eles voltam de novo, porque ouve de outras pessoas que nós não somos servos de Deus, que nós somos fanáticos. O meu aviso a todos os irmãos é, irmão, é o diabo. É o diabo, irmão. Aí, porventura, tem alguém cético aqui que está me vendo, né? Mas que Deus abençoe também em nome do Senhor Jesus. Eu sou difícil em estar em contendas, em tribulação, prefiro ficar quieto. Glórias a Deus. Aí eu venho aqui na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 18 até o 23, que fala da parábola do semeador. Eu vou ler do 18 até o 23, mas tem uma parte aqui, um versículo que é mais importante do que eu estou falando aqui, para testificar e confirmar, porque o Espírito me tocou a falar da parábola do semeador. Muitos aceitam a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, mas quando chega as perseguições do mundo, as tribulações, quando vem o diabo jogando a seta dele, dizendo que a gente é santarrão, é mentiroso, é falso, né, eles saem do caminho do Senhor. Vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 18 até 23. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno, que é o diabo, vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E, quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos, as perseguições,
elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas não são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais que foi semeado. Glória a Deus. Então você escutou lendo aqui do versículo 18 até o 23 de Mateus, capítulo 13. Mas aqui o mais importante aqui, ó, do que eu estou falando, que é o diabo que está usando pessoas, né, ou aparecendo para pessoas, ou soprando no ouvido dizendo que nós não somos de Deus, e que o nosso jeito de andar na doutrina santa do Senhor é fanatismo, é o diabo. Então, o que eu quero avisar com os irmãos aqui, mas primeiro deixa eu ler a passagem, versículo 19, você vai entender. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então a gente, além de ir na casa das pessoas, falar a verdade, que brinco, maquiagem, isso e aquilo, né? Não pode. A gente semeou a palavra de Deus, que Deus não aprova isso, que isso não é de Deus, isso é do diabo, isso são as coisas do inferno. E a gente faz ali os mistérios ali que Deus nos permite fazer, que Deus nos usa para fazer. Deus nos usa, cuidado com o alto eu, cuidado com eu. E Deus nos usa, e a gente vai embora e Satanás vai em encosta usando uma pessoa, usando até mesmo algum irmão. Então aqui falar pessoas que não entendem. Realmente, as pessoas estão em engano. Só que nós entendemos e estamos passando. Só que também Satanás está usando pessoas que entendem da doutrina, mas não querem mais viver a doutrina e estão ensinando a outros a fazer o errado. Então isso é o diabo. Porque a minha orientação, quando nós fazemos visita, fomos na casa das pessoas, nós orientarmos antes de sair que o diabo vai vir tentar enganá-las, dizendo que nós não somos de Deus, que nós não somos servos de Deus. Mas botar no coração dela, mas o que foi operado na tua vida? Ou a parte que você está sentindo, será que é do diabo? Orientar as pessoas a não crer no que disserem para elas. Eu sei que é um pouco difícil, mas quando a gente coloca, usando a palavra de Deus na mente da pessoa, principalmente usando Mateus 13, versículo 19, que eu li aqui, e deixando isso no gravado, ela pode lembrar do que a gente disse, né? E falar, não, eu já fui avisado. Ou ela pode se perder do mesmo jeito, né? Eu tinha ido na casa de um varão aqui, tô indo ainda, um ex-pai de santo, 40 anos, ficou 17 anos de lá, mas os demônios não largavam ele. Cheguei lá para fazer a oração da misericórdia do Senhor. Deus o libertou de todos os demônios que ele tinha, me usando. Deus o libertou, Jesus libertou ele, não foi eu que libertei, porque eu não tenho poder para isso. Jesus falou, sem mim vós não podeis fazer nada, né? E Deus o libertou, e agora a gente está indo na casa dele pregando a palavra. Só que graças a Deus, ele está vendo realmente que eu sou um servo de Deus. Pode acontecer isso com ele também? Pode. Mas como eu estou indo com frequência, falando com ele as coisas espirituais, né, e Deus está me usando para trabalhar na vida dele, não somente na dele, mas também dos irmãos, né, da mãe. E isso aconteceu com um dos irmãos deles. Conhece a palavra, andou um pouco no meio, mas está afastado, ficou muito tempo afastado. E o diabo começou a tacar seta na cabeça dele. Voltando, acabou aí o espaço da bateria. E voltando a contar o do abençoado, né? O diabo começou a lançar seta na mente dele, dizendo que eu não era um servo de Deus e que eu era fanático, né? Usando as táticas contra ele. E Deus me mostrou que ele endureceu o coração para mim. O que eu fui fazer? Fui para oração, lá mesmo no trabalho, quando eu tirei meu RF. E eu fui para oração pedindo pela vida dele. Que Deus abrisse os olhos dele e não deixasse o inimigo fazer isso, né? Tirar, né, o que foi semeado no coração. E Deus atendeu meu pedido,
A oração do justo tem muitos seus efeitos. E o varão voltou a ouvir a palavra, a vir também, veio no culto, porque se ele ficasse um coração duro, ele não ia vir. Mas eu entendi que era o inimigo. Pela própria visão que o ex-pai de santo viu, uma estátua de frente à casa dele, no portão, assim, encostado no muro de frente ao portão onde ele mora, na avenidinha, né? E eu fui interceder por ele, para que ele não fosse cegado pelo diabo. Então, irmão, estou dizendo isso para que os irmãos fiquem atentos. Quando fazer visita na casa das pessoas, intercede por elas e pede a Deus para não deixar o inimigo tirar, né, o que foi semeado, e não deixar o inimigo trabalhar no coração, na vida deles, em relação a nós, que servimos realmente a Deus e estamos fazendo essa obra de libertar essas almas. As minhas palavras humildes são essas para os irmãos, porque eu sei que tem muitos irmãos aí que fazem trabalho de visita e libertação forte. Então, meus irmãos, está aí, no nome do Senhor Jesus, tá? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.